Estou aqui conversando animadamente com a secretária Sara, muito gentil, muito atenciosa. Gente, olha aqui, o assunto do nosso interesse está na pauta de hoje. Aliás, trata-se de uma ótima notícia. Eu comentava com ela, é interessante, né? Há economistas muito acessíveis. Você sabe que eu não defendo cor política nenhuma, transito com todo mundo, respeito todo mundo, qualquer tipo de ideologia política, partidária e tal. Eu tô vendo o Haddad bacana, tô vendo ele desenvolvendo, e ele é assim, né, tipo a Sara, muito acessível, muito legal, muito simpático, agradável. O Paulo Guedes era outro também, muito acessível, mas enfim, vamos entender um pouquinho mais de política econômica que tem a ver com a gente, porque o Estado aqui é destaque nacional do controle dos gastos públicos. Crescimento das despesas foi o quinto menor do país, ficando até abaixo da inflação. E inferior apenas ao alcançado por São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais e Pernambuco. Os detalhes desses dados animadores agora com a secretária de Estado da Fazenda, a Sara Tarsila. Sara, seja bem-vinda. Prazer revê-la. Que bom estar com você. Tá tudo bem? Tá tudo bem, Sérgio. Obrigada por ter me convidado de novo. É sempre bom estar aqui com você. A gravidez está ótima. Estou sabendo ótima. Que você está desempenhando otimamente suas funções, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O cérebro continua funcionando. Funciona, pelo contrário, até solução, né? Porque você vê, essas ações resultando nesses dados positivos, quais foram exatamente, secretária Sara, essas ações realizadas? Conta para nós. Então, a gente teve um trabalho... Foi bem amplo, né? No ano passado a gente estreitou um pouco os laços com os contribuintes, a gente fez um programa Amigo da Gente, né? Que a gente começou a visitar, o fisco começou a visitar os contribuintes. Antigamente tinha aquela ideia de o fisco é leão, vai tomar minhas coisas. Não, a gente quer ser amigo mesmo, amigo, explicar como que faz uma declaração, tirar as dúvidas. O outro ponto que a gente trabalhou foi uma modernização da legislação tributária. A gente também investiu em tecnologia para coibir sonegação. Isso é muito importante. A sonegação é ruim para todo mundo, né? Então a gente aumentou a arrecadação de cerca de 10% em relação a 2022 com base nesse trabalho. Então você teve um aumento de arrecadação e um controle da despesa. E por isso a gente teve um resultado fiscal fenomenal. Foi R$1 bilhão de superávit em 2023. Vida, secretária. E aí você vê, em 2022 foram 14 milhões, que já foi bom, que foi um superávit. Ter superávit já é um indicador de equilíbrio fiscal. Mas um superávit de R$1 bilhão... R$1 bilhão? Se você for pensar em relação à proporção da receita, foi o segundo melhor do país. Então a gente está num caminho de compromisso fiscal sólido. Que legal! Eu lembro sempre que em todas as entrevistas eu falo isso. O governador, quando ele veio me chamar para cá, ele falou: sua missão é não deixar os salários ficarem atrasados. Aí eu falei, gente, eu tenho uma missão... Espinhosa, um desafio, né, secretária? Porque em 2016, 2015, a gente lembra que teve salários dos servidores públicos atrasados, teve atraso de fornecedores. Então, nossa missão é pagar tudo em dia. A gente não vai deixar o servidor na mão nessa gestão. Podem ter certeza absoluta disso. E por isso a gente está trabalhando no compromisso fiscal, no equilíbrio fiscal e com responsabilidade fiscal. Que legal, a obtenção desses resultados. E até aqui a gente comenta sobre os salários. Quando os salários são liberados até por antecipação, 13º e tudo mais. Agora eu te pergunto a respeito das negociações e contrato. Elas aconteceram, essas negociações, houve uma revisão, um remanejamento, e há algum prejuízo com relação aos serviços prestados a partir desses contratos ou não, secretário? Excelente Não ponto. compromete? Excelente ponto. O secretário Walter da Seclog tem feito um trabalho esplêndido de renegociação de contratos, de revisão de contratos. Aí, por exemplo, você tem um contrato de manutenção que era feito por secretaria, tá? Aí ele juntou tudo e centralizou. Quando você faz isso, você ganha... Você tem um contrato grande, você consegue negociar, um poder de barganha maior. Sim. Então, tem redução de preços. Então, a gente teve uma economia por conta da renegociação de contratos. E também de otimização de gastos, né? Aí vamos ver, a gente está... Lá na Cefaz uma coisa bem simples, tá? Eu pedi uma revisão de gastos. A gente viu que nosso contrato de DAI, daquela emissão dos documentos fiscais, a gente tinha... Todo ano renovava e sempre tinha um aumento da inflação. Falei, gente, vamos ver como é que estão os outros estados. Os outros estados não estavam dando esse aumento de inflação. Falei, não, então vamos
mudar isso aqui. Vamos fazer uma portaria, falar que a gente não vai ter um aumento da inflação, a gente não vai pagar para os bancos essa inflação todo ano. Vamos cortar, vamos pagar menos. Já uma economia de 200 mil. É pouco, mas economia de grão em grão, galinha de papo, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho do pequeno ao grande. Que legal. E outra coisa, voltando a essas renegociações, então não afetam tanto a qualidade quanto a quantidade de serviços prestados. Não vai comprometer de forma alguma qualquer serviço que é recebido, que é esperado pela própria comunidade. Não há essa hipótese. Não. E tem uma questão que hoje até um seguidor meu me perguntou no Instagram, achei muito bom. Ele falou, mas secretária, teve corte na educação e na saúde? Não teve corte de despesa. Pelo contrário, aumentou a despesa. A despesa com funcionalismo aumentou em 461 milhões no ano passado. E a despesa com saúde, por exemplo, aumentou em 60 milhões em relação a 2022. A educação aumentou em 30 milhões em relação a 2022. Então, a gente teve um aumento de despesa. Só que a receita cresceu mais do que a despesa. E por isso a gente teve um equilíbrio fiscal. E o que acontece com relação a essa arrecadação? É bom a gente entender, né, de uma maneira didática. A arrecadação das receitas próprias. O que são essas receitas próprias e por que foi atingido esse destaque, secretária? Isso, foi o ICMS, IPVA e TCMD. A gente teve vários motivos, né? E o TCMD teve uma lei no ano passado com uma redução de alíquota que acabou aumentando a arrecadação. Aumentou a base, teve uma redução de alíquota, mas como aumentou a base, aumentou a arrecadação. Então, a gente teve um TCMD, aumento de 100% no TCMD, mais que isso até. E PVA, isso é um indicador econômico. A gente teve mais compras de veículos em Sergipe, então a gente também teve aumento de arrecadação de PVA. A gente está vendo indicadores que Sergipe está deslanchando. Aí, por exemplo, o turismo. A gente está tendo números espetaculares no turismo. A gente está, acho que a AENA postou esses dias que teve um aumento de 22% no aeroporto. Isso aí tem que perguntar para o secretário Marco Franco. Mas teve um aumento do aeroporto, as festas, as vilas que o governador Fábio Mitidieri está trazendo, está aumentando o turismo. Então, tudo isso traz arrecadação para o Estado. É economia. Foi contribuindo, então, para esse crescimento. Exatamente. Agora, eu falava contigo até em off aqui, a respeito do ministro Haddad, né? Uma pessoa muito dócil, muito gentil, eu o conheci como prefeito de São Paulo, ele foi pessimamente avaliado. É interessante isso, né? Como prefeito. Agora, ele está se revelando, até me surpreendeu como ministro da Economia, um ótimo articulador, uma pessoa que conversa muito. Eu me lembrei do Paulo Guedes, eu fui editor de política, eu me lembro muito de Delfim Neto, que é uma lenda viva da economia, assim, é um oráculo, um cara sensacional, espetacular. O relacionamento do governo federal para com o nosso Estado está fluindo, secretária? Você vê algum entrave, alguma dificuldade? A própria articulação do Fábio, né, que me parece, acho que eu já comentei contigo, me parece ser esse cara muito moderno, né, um cara muito leve, né, muito dócil, muito afável, de fácil contato. Está se desenrolando bem essa relação governo estadual com o governo federal? Graças a Deus. O governador Fábio Mitidieri tem portas abertas no governo federal. Então, quando a gente precisa de qualquer coisa, ele marca uma reunião, a gente vai lá. Não só eu, os outros secretários também. Secretário de Planejamento, secretário da Saúde. Então, a gente tem uma abertura muito forte no Ministério da Fazenda, nos outros ministérios. O governador está sempre lá em Brasília. E isso tem ajudado sobremaneira os nossos processos internos, a gente conseguir as coisas para o Estado. Com certeza. O governador Fábio realmente tem uma cabeça bem moderna, sabe? Então, ele chega para a gente e começa cheio de ideia. Aí a gente fala, não, tá bom, chefe, vamos lá, vamos cumprir a missão que você está dando. E ele quer desenvolver, ele quer trazer emprego, ele quer trazer renda para o Estado, trazer indústria. Isso é importante. Essa questão também da responsabilidade fiscal, a gente conversa muito sobre isso. Você traz seriedade para o Estado. Então, um investidor que está fora vai falar, vou investir nesse Estado. Porque ele não está caótico, ele não está com... Você lembra que na época, acho que foi em 2015, 2016, o Estado do Rio de Janeiro teve atrasos de 5 meses do serviço caos, público. Né, secretário? Caos. Tinha bomba na rua. Eu lembro disso. E ninguém queria investir. Então, você quer investir num Estado sério. O Sergipe está se mostrando para o Brasil e para o mundo como um Estado sério. Como se fosse uma pessoa de nome sujo ou de nome limpo. Pô, você tem crédito pra caramba na praça, né? Exatamente. Agora, secretária, para a gente fechar essa conversa tão boa, o ano começa amanhã. Né? Dia 1º, por incrível que pareça, eu tenho essa sensação. As perspectivas para 2024 para a gente fechar.
Boas perspectivas. O ano passado foi o primeiro ano do governo, a gente já arrecadou muito recurso, a gente conseguiu operações de crédito para investimento e agora, ano passado foi muito de maturação de projetos, agora a gente vai começar a executar muitos projetos de investimento. Então, ano passado tivemos 800 milhões de investimento em infraestrutura, esse ano a ideia é que aumente consideravelmente. Então, isso quer dizer, investimento quer dizer emprego e renda. Então, vai ser bom para todo mundo. Sim. Boas perspectivas, com certeza a gente vai chegar num Sergipe mais próspero e sustentável. Maravilha. Eu, ao mesmo tempo, estou conversando com a Sara e com a Sara. Eu estou te ouvindo, estou ouvindo a Sara aqui, estou ouvindo a Sara lá em cima, e é muito bom ouvi-las. Eu quero dizer uma coisa muito séria para você aqui. O respeito imenso que eu tenho pela mulher, eu já disse várias vezes que eu aprendi com o meu pai. Como é bom eu adoro trabalhar com homem, gosto muito, mas mulher, como eu gosto de ver essa autoridade dócil, gentil, afável, como é bonito ver uma mulher quando ela desenvolve seu trabalho. Eu trabalho aqui com a Ju, aliás, são duas mulheres conversando comigo e você agora, três. A Juju, que é um exemplo profissional, a Sara, sua xará, diretora, e você, secretária. Meus parabéns à mulher, que a gente está se aproximando, que a gente comemore sempre o Dia da Mulher. Meus parabéns pelo seu trabalho. Sérgio, vou aproveitar esse gancho. Deve. A secretária de Fazenda do Alagoas, a Renata, é uma grande amiga minha. Eu queria também parabenizar o trabalho que ela está fazendo, olha, porque a arrecadação de Alagoas, eu acho que foi o recorde do Brasil. Olha que maravilha. Então, é uma outra secretária de Fazenda, mulher, do Nordeste, que está lutando e colocando o Estado no foco nacional. Então, eu queria dar esse parabéns para minha colega Renata, que... Parabéns para ela, viu? E você, no seu caso, mais especial ainda, é gestante. Olha que maravilha, desempenhando maravilhosamente bem. Você vê a que ponto nós chegamos, gente? Que maravilha! Ela está grávida, é gestante, está trabalhando. Tá! E está trabalhando muito bem? Tá! Nossa, que bacana! Tá vendo? Olha, é legal. Eu falei para você uma vez, é legal que isso aconteça para que a gente desperte o nosso estado de alerta constante. Com certeza. Secretária, é uma honra falar contigo. Obrigada.